Lição 7.9. Um problema não pode ser resolvido se eu não souber do que se trata. Na lição 7.9, Jesus Cristo fala pra gente sobre esse tanto de desafios que a gente tem, né, no dia a dia, na vida. A gente resolve um, aparece outro. E ele é bem claro, né? Ele fala assim, que todas as pessoas nesse mundo parecem ter seus problemas especiais. Às vezes eu conto o meu desafio para alguém, aí a pessoa fala, mas o meu é maior. Então a gente tá naquela disputa, né? De quem tem mais desafios. E Jesus Cristo vem falando que isso é tudo questão do ego, que a gente não tem esses desafios, eles não são reais. A única coisa que é real, o único desafio real que eu tenho é de reconhecer quem eu sou verdadeiramente, é de entender que eu sou filha de Deus, que eu sou próspera, que ao eu entender que não existe separação entre eu e Ele, todas as coisas têm de ser resolvidas. Por quê? Porque o meu ego está o tempo todo me mostrando problemas, o meu ego está o tempo todo fazendo eu guardar mágoas, potencializar problemas. E tá tudo bem, esses problemas realmente existem. Talvez nesse momento você está com um problema financeiro, eles realmente existem. Mas para eles serem resolvidos, eles todos serem resolvidos, você precisa reconhecer um problema só, que é o da separação. Então, quando a gente entende que não existe separação, a gente automaticamente resolve todos os problemas. Mas a gente precisa confiar. E eu falo que uma das maiores questões, os maiores desafios é a gente confiar. E a gente entregar nossa mente, né? Eu fiz a live dessa lição, mas eu não gostei. E lá eu falei assim, por isso que eu tô gravando de novo, que eu tive uma questão de um lugar que eu queria ir e não tinha, aos olhos do meu ego, não tinha como acontecer aquilo, não tinha como eu ir naquele lugar. Mas eu confiei. Eu não, em nenhum momento eu me preocupei no como iria acontecer. Todas as vezes que eu me preocupei como aquilo iria acontecer, eu fiquei frustrada. E eu tenho a certeza na minha vida de que todas as vezes que eu confiei, as coisas aconteceram. Mas todas as vezes que eu coloquei dúvida, a dúvida de quem realmente eu sou, eu me frustrei, não deu certo. Então, eu não sei qual que é o seu problema em relação ao que o seu ego te aponta hoje, que ele realmente, provavelmente ele existe. Para você solucionar eles, você precisa entender e considerar que você é filho de Deus, que não existe separação. Então a gente precisa curar a nossa mente de todas as mentiras que o nosso ego nos conta todos os dias, né? E confiar. A confiança é tudo, gente. Quando a gente fala sobre lei da atração, você pode fazer todos os exercícios, assim como eu sou prova disso, mas se você não confiar, e eu sei que tem dias que é muito difícil confiar. E aí entra as lições, que é os testes, né? Que um curso em milagres passa, né? Igual hoje. Que eu reconheço o problema para que ele possa ser resolvido. Então, independente do que vir na sua mente hoje, você vai dar o comando. Que eu reconheço o problema para que ele possa ser resolvido. Aí pode vir surgir alguns pensamentos na sua cabeça, você vai afirmar, sem julgar o que está vindo, você vai. Que eu reconheço o problema para que eles possam ser resolvidos. Deixa eu ver se tem alguma coisa importante que eu vou falar para vocês. Ele fala assim, não tem como eu ficar resolvendo todos os problemas que o mundo me mostra. Eu resolvo um, vai aparecer 10. E é assim que funciona. Então, se eu ficar presa nisso, no meu ego, eu vou passar a vida inteira assim. Então, ele fala que se eu reconheço e confio, né, que existe um Deus, que eu posso todas as coisas, que não existem esses problemas, eles não são reais, eles vão ser solucionados de uma vez só, tá? Mas pro nosso ego, gente, isso é impossível. É impossível que isso aconteça. Tá? Então, mesmo que teu ego esteja gritando, você continua a dar os comandos. Ontem,
teve uma situação que era um problema pra mim, do meu ego, que não é real, e vinha o problema como se ele não fosse solucionado, e eu dava o comando da lição ontem. Hoje de manhã, eu acordei com uma mensagem com a solução. E realmente é porque tinha o problema específico, né? Do meu ego, da ilusão de que é um problema, que realmente não é um problema. É só uma luta de ego, né? E eu falei assim, eu lembro que eu nem acordei, nem consegui abrir o olho direito e firmar, e eu ficava tentando firmar, mas pra ver se aquilo era verdade mesmo. E porque aquilo não era um problema, longe de ser um problema, era uma luta de ego. Então, a resposta vai vir. Mas a gente, assim, porque existiu aquele problema, ele veio. Mas não é pra mim buscar na mente uma questão, é o que vir na sua mente, entendeu? Mas dá o comando na certeza de que existe só um problema. E ele vai te responder de alguma forma. Que o seu problema é um só. É a separação. O nosso ego vai tentar de todas as formas te falar que não é. Vai falar pra mim que não é. Eu percebi que eu fiquei um pouco agitada hoje com algumas questões mesmo financeiras. E aí eu entendi o porquê que essa lição não aconteceu sexta, não aconteceu sábado, né? Eu teria que ficar um tempo maior com ela. Mas não existe nenhum problema. É o nosso ego. É surreal, né? A metodologia desses exercícios. Os exercícios de hoje terão sucesso na medida em que insistir em definir o problema. Que não insistir de definir o problema. Você vai falando só. Ele veio, você dá o comando. Não queira entender a complexidade dele, o tamanho, que como vai ser resolvido. Não vai ser. É a confiança. Quando você vai aprender a andar de bicicleta ou andar mesmo, você não tem que confiar em alguém que está ali perto de você? Quando uma criancinha está dando os primeiros passos, geralmente ele confia no pai, na mãe. Ele se joga. E é mais ou menos isso. Talvez não tenha sucesso em soltar todas as noções, né? Todos os nossos pontos de vista. Mas isso não é necessário. É preciso apenas que permitas, né, que você faça as lições, né? Não te deixes enganar pela forma dos problemas hoje. Quando qualquer dificuldade parecer surgir, diga imediatamente que eu reconheço este problema para que ele possa ser resolvido. Então, hoje, a gente vai dar esse comando. Anota em algum lugar para vocês não esquecerem. Que eu reconheço este problema para que ele possa ser resolvido. Só fala isso, independente do problema que vem. Financeiro, amoroso, qualquer um. Dá o comando. Deixa eu ler essa última parte. Acho que é importante. Nossa, já fui para a próxima lição aqui, peraí. Ai, ai, ai. Em seguida, tenta suspender qualquer julgamento sobre o que é problema. Se possível, feche os olhos por um momento e pergunta, qual é o problema? Qual é o problema? Fecha os olhos e pergunta, qual é o problema? Fica quietinho por um tempo e dá esse comando. Você vai ser respondido, eu te garanto. Desde que você não fica preso no ego. Porque pro ego tudo é difícil, pro ego tudo tem que ser muito ralado, pro ego a gente é iludido. Tudo pro ego é difícil, né? Tudo pro ego é um desafio, tudo pro ego é um problema. Fulano olhou de cara feia, eu já tenho que tirar satisfação, perguntar qual é o problema. Tudo pro ego é essa questão. Então, meu convite para você hoje é insistir em perguntar que eu reconheça este problema para que ele possa ser resolvido. Dá esse comando, anota aí em qualquer lugar. Mas fecha os olhos, fica em silêncio e pergunta qual é o problema. Qual é o problema? Sem especificar qual é o problema, dá esses comandos aí, para uns 5 minutos em silêncio com você mesmo e pergunta qual é o problema.
tá bom? Não é real. Enfrenta seu ego. Seu ego quer te levar para um caminho de dor e tristeza, dificuldade, conflitos. E Deus, Espírito Santo que mora dentro de você, a qual somos extensões, a qual eu e você, filho, filha, quer levar a gente para um caminho de felicidade. Caminho de felicidade perfeita, Ele promete. Ele quer levar a gente para o reino dos céus aqui na terra. Mas para o nosso ego isso é impossível. Mas isso é real. Tá bom?